10 e versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 e o versículo de número 11, para nossa meditação. Aleluia, Deus. Então que Deus venha recompensar cada um dos nossos irmãos, tá? Cada um de vocês, que Deus venha recompensar. E pode ter certeza que Deus ouviu a oração de cada um de vocês. Até do Eliseu que orou ali, Deus ouviu a oração para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Tá? A obra continua para a glória do nome do Senhor. Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, ele pergunta para a igreja que se encontrava, irmão: o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a enfermidade? Nada, irmão, vai e nem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah? Capítulo 17 de Atos, versículo 10 e 11. O 10. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. 11. Ora, estes foram mais nobres do que os Tessalonicenses, porque de bom grado receberam o quê? Receberam o quê? E examinando, vamos lá. E examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Se essas coisas eram assim, como? Sente aí. Aleluia, Deus. Meus queridos, é a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira começa no capítulo 13 e termina no capítulo 14. A segunda começa no capítulo 16. E se você meditar o último versículo do capítulo 16, você vai ver que eles haviam acabado de sair da cadeia. E eles foram na casa de Lídia. E ali eles confortaram os irmãos que também estavam preocupados com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo traz uma palavra de conforto para o coração dos irmãos que se encontravam ali em Lídia. Aí no capítulo 17 vai dizer que eles chegam em Tessalônica. Só que em Tessalônica, os crentes da igreja de Tessalônica, não era da igreja, da sinagoga. Aleluia, glória. E quando ele chega em Tessalônica, ele vai logo para a sinagoga. Aleluia, Deus. E aqui ele pregando. O versículo 5 vai dizer que os tessalônicos, eles eram invejosos. Eles eram perseguidores. Eles não receberam a palavra. Aleluia, Deus. Com Paulo e Silas estavam pregando. E eles levantaram lá, juntaram os homens lá perversos, homens lá sem juízo, para matar Paulo e Silas. Aleluia, Deus. E o texto que nós lemos diz que os irmãos ficaram sabendo. Então eles pegam Paulo e Silas e colocam no navio ou em qualquer outra embarcação e mandam para a Bereia. A distância que havia de Tessalônica para a cidade de Bereia era de 90 quilômetros. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que quando eles chegaram em Bereia, a primeira coisa que Paulo fez no sábado foi ir na sinagoga dos judeus.
Glória. Aleluia, Deus. Os tessalônicos também eram judeus, mas não eram convertidos. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que Paulo chegou ao ponto de chamar eles de nobres, pela recepção que eles fizeram com ele, Aleluia, Deus. por terem recebido os apóstolos ali. Aleluia, Deus. E no versículo 11, Paulo diz que além deles receberem eles também receberam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que eles não só receberam a palavra, mas eles começaram, Paulo pregando na sinagoga, eles com a Bíblia aberta, examinando para ver se aquilo que Paulo estava pregando ali no púlpito batia com aquilo que estava escrito. Eles examinavam para ver se batia com aquilo que estava escrito na Bíblia deles. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabia que hoje tem muito crente se perdendo, irmão? Tem muito crente sendo enganado, porque nem com Bíblia não anda. É crente tessalônico. Aleluia. Hoje quando você manda, irmão, fique com a sua Bíblia aberta aí no culto aí, para a gente compartilhar a mensagem. Tem crente que fica com raiva. Aleluia, Deus. Quando nós pregamos, nós estávamos falando com a minha esposa, lá no bico, parada no altar, brincando com a criança. A mensagem sendo pregada e o abençoado, isso porque era cheio do fogo. Imagine se não fosse. Aleluia. Agora não adianta ser cheio do fogo e não gostar de Bíblia, irmão. Aleluia, Deus. A Bíblia também é fogo. Jeremias 23, 29. E quando eu digo para Jeremias, não é a minha palavra como fogo que esmiuça bem é Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que fogo, que tipo de fogo esses crentes gostam? Que eles não gostam do fogo da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então os bereanos, eles estavam lá, Paulo pregando, e Paulo elogiou eles pela atitude que ele estava examinando as escrituras para ver se estava batendo com aquilo que Paulo estava pregando. Aleluia. E a Bíblia diz que muitos deles, depois da pregação de Paulo, muitos deles creram, tanto judeus como gregos, e se converteram a Cristo, porque eles sabiam que o Paulo pregava era verdade, batia com aquilo que estava escrito nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo não era pregador dos judeus, Paulo era pregador dos gentios. Aleluia, Deus. Mas ele estava na sinagoga dos judeus, pregando em Bereia, e o nome do Senhor sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para cá. Você não quer ser enganado? Então comece a examinar as Escrituras. Aleluia. Aleluia, Deus. Não seja crente tessalônico, seja crente bereano. Aleluia, Deus. Examine a Escritura. Tem crente que quando o pregador está pregando, tudo que o pregador fala, ele até concorda. Parece que até tem uma bola na cabeça dele que só fica assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes o pregador não está nem pregando Bíblia. Nós não temos que ser crente tessalônico, irmão. Nós temos que ser crente bereano. Aleluia, Deus. Examinar a palavra.
De tarde eu levantei, depois do almoço, levantei a minha esposa para poder estar ajeitando lá, depois ela poder deitar. Eu fui pegar a Bíblia, ó, para me trazer uma palavra de Deus para o nosso coração essa noite. João capítulo 29, Evangelho, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós tereis nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Louvado seja o nome do Senhor. É examinar. Tem gente que tem preguiça, irmão. Examinai as Escrituras. Por que, Jesus? Porque vós tereis nela a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo aí? Que a Bíblia é o único livro do mundo que nos garante a vida eterna. Aí ele encerra o versículo dizendo: são elas que me testificam. Sabe o que ele está dizendo? Ele está se revelando como o tema central da Bíblia. Ele está dizendo: eu sou o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia, ele está dizendo, não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria. O tema central da Bíblia sou eu, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Até os capítulo 24, versículo 24, ele disse: surgirão falsos cristos e falsos apóstolos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganavam até os escolhidos. Aleluia, Deus. E por que os escolhidos não vão ser enganados? Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por quê? Porque o escolhido está alicerçado na palavra, irmão. O escolhido, aleluia, sabe quando é verdade, quando é mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando é de Deus e quando é da carne. Sabe quando é de Deus e quando é do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não preocupe não, que a pressão não vai subir não. Nem vai baixar não. Está controlada, em nome de Jesus. E se subir ou baixar, nós vamos continuar pregando para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá em Gálatas, em Atos capítulo 20. Paulo está viajando para Jerusalém. Aí ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrar com eles em Mileto. Ficava 20 a 40 quilômetros de Éfeso para Mileto. E a Bíblia diz que quando ele chega, Atos capítulo 20, versículo 28, 29, 30 e 31. No 28, Paulo diz para eles: cuidem de vocês mesmos e de todos os rebanhos que Deus entregou a vocês através do Espírito Aleluia. Santo, Glória a Deus. o qual ele comprou pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Aí ele diz: porque eu também sei que depois que eu partir, aparecerão no meio de vós lobos ferozes que não terão pena do rebanho. E também muitos de vocês contarão mentira e levarão o rebanho para vocês. Aí no versículo 31 ele diz: mas lembre-se que durante 3 anos, de dia e de noite, chorando, eu não cansei de ensinar cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Ei, foram homens que foram instruídos por Paulo, foram homens que foram discipulados por Paulo, começaram novo na fé, agora já eram obreiros. E olha o que Paulo está falando para eles: vai aparecer primeiro, vai aparecer lobo no meio de vós. Aleluia. Segundo, vai aparecer mentiroso no meio de vós. Só que tem um porém. Aconteça o que aconteça com vocês a partir de hoje, eu não tenho nenhum sentimento de culpa, porque eu passei por 3 anos
de dia e de noite, com lágrima, ensinando vocês através da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E essa é a missão da igreja. Agora nós temos que ser ensinado e ensinar, para a gente ficar atento os adversários. Os falsos mestres estão aí, os falsos profetas estão aí. Se Paulo está falando isso aqui para o presbítero, meu irmão, imagine para o novo convertido hoje, meu irmão, que não gosta de Bíblia. Aleluia a Deus. Se presbítero era preso, estava sendo preso a passo na época de Paulo, olha o tempo, meu irmão. Aí você vai lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e 7, olha o que ele diz. Maravilha, ele fala para os Gálatas, uma igreja de novos convertidos. Havia aberto o trabalho ali, ganhou muita alma, deixou lá, colocou alguém para tomar de conta e foi abrir trabalho. Que a missão dele era essa. Paulo não ficava só no lugar cuidando de igreja, não. Ele abria trabalho, entregava para alguém tomar de conta e abria outro trabalho. Aleluia a Deus. Era um verdadeiro missionário. Aí ele diz, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 e 7. Maravilho-me que tão depressa passasse da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas alguns que vos inquietam, que vos incomodam. Aleluia. Foi rápido. Que apareceu em judeus lá, os judaizantes, infiltrou-se no meio dos novos convertidos lá, começou a meter confusão na cabeça dos irmãos novos convertidos, não estavam alicerçados na palavra. Aleluia. Porque não liam Bíblia, e quem não lê Bíblia está sujeito a ser enganado mesmo. E eles começaram a meter uma mensagem lá, que para herdar salvação tinha que fazer duas coisas. Tinha que fazer a circuncisão, e também tinha que crer na lei de Moisés. Aleluia. Com isso os Gálatas não vigiaram e abriram mão da graça. E Paulo está dizendo isso. Me admiro que tão depressa foi rápido demais. Aí no versículo 8 diz, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo descendo do céu, vos anuncie outro evangelho, do qual nós não temos anunciado, seja anátema. Como já antes eu vos disse, agora de novo eu repito, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Aí ele diz no versículo 9, 10, 11, 12, persuado eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar os homens? Se estiver ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas quero vos fazer saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no capítulo 3 ainda, versículo 1, 2 e 3, ele pergunta para os Gálatas: ó insensato Gálatas, ou seja, sem juízo, quem vos vacinou a abrir mão do sacrifício de Cristo? Recebesse o Espírito pela lei ou pela graça? Só vós, tão insensato, que tendo começado pelo Espírito, acabes agora pela carne. Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também é em vão.
Aleluia, Deus. Quantos e quantos crentes começou bem e está terminando mal, irmão? Aleluia, glória a Deus. Eu não é. Quantos e quantos obreiros começaram bem, sim ou não? E estão terminando mal, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Começaram pelo Espírito e agora estão carne pura aí. Quantos e quantos líderes, irmãos, eram homens de Deus, hoje viraram líderes religiosos, eram líderes espiritual, hoje são líderes religiosos. Aleluia, Deus. Começaram pelo Espírito, agora estão acabando na carne, Aleluia. movido pela aparência, movido pelo dinheiro, movido pela riqueza, movido pelas coisas materiais. Aleluia, Deus. E o Evangelho vai nos mostrar que a nossa riqueza não está aqui nessa terra, a nossa riqueza está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O maior propósito do Evangelho, irmão, não é isso que estão pregando aí. O Evangelho materialista, o Evangelho da prosperidade, não é isso. O maior propósito do Evangelho é duas coisas: se arrepender para ser salvo, se arrepender para ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então examine a palavra. Não seja que nem os Tessalônicos. Não seja que nem os Gálatas, vigie. Quer outro exemplo? Os Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Olha o que o escritor dos Hebreus fala para o povo hebreu. Ele diz: eu tenho muito que vos ensinar a respeito desse assunto. Qual era o assunto? Cristo. O assunto todo ali dos Hebreus, ali do capítulo 1 até o 14, é Cristo. Mas é difícil de explicar, porque depois de tanto tempo, você já devia um semestre. Mas ainda preciso de alguém que me ensine os primeiros ensinamentos de Deus. Ele continua falando: em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Aleluia, Deus. E quem precisa de leite ainda é criança e não sabe distinguir o que é certo ou o que é errado. Aí ele conclui dizendo: mas a comida dos adultos é sólida. Aleluia, Deus. É sólida, porque eles pela prática sabem o que é certo e o que é errado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem crente que está 5 anos na igreja, deve ser discípulo aí. Tem crente que está 10 anos na igreja e quer ser discípulo. Não sou discípulo. Meu irmão, discípulo tem um limite, só é 3 anos, meu irmão. Foi o tempo que Jesus passou discipulando. Então, discipulando foi 3 anos. Depois de 3 anos não é mais discípulo não, meu amado. Aleluia. Depois de 3 anos já tem que começar a andar com as suas próprias pernas espiritual. Aleluia, Tem Deus. que comer com as suas próprias mãos espiritual. Aleluia, Deus. Tem que gostar de alimento. Olha o que ele diz: depois de tanto tempo, você já devia um semestre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É diferente de hoje. Entra ano e sai ano, e o crente não desenvolve. Aleluia. Glória a Deus. Entra ano e sai ano, e o crente não amadurece. Espiritualmente estou falando.
entrando e saindo. Aleluia. 2024, de 25 é para ser melhor do que 2024. Mas muitos crentes estão sendo pior no 2025 do que em 2024. Mas eles não querem acabar do 2024. Aleluia, glória a Deus. Porque 2025, em vez de progredir, está regredindo. É todo o tempo querendo ser ensinado. Aleluia. É todo o tempo sendo menino. Não pode apertar muito, você não muda de congregação. Porque ainda é menino. Glória a Deus, aleluia. Porque ainda não amadureceu. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 24, capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27. Jesus vai falar dos dois fundamentos. Aleluia, Deus. Aí ele começa no versículo 24 e 25 falando do primeiro. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sob a rocha. Glória a Deus. Aí ele vai fazer uma comparação, diz: caiu a chuva, transportaram o rio, assopraram o vento, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha, através da obediência da palavra. Glória a Deus. Aqueles que ouvem essas minhas palavras, essa aqui, ó, é essa aqui, e as praticam. Praticar aqui é obedecer, é viver, é ser fiel, é guardar a palavra do coração. Aleluia, Deus. Será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Que casa? A nossa vida. Quem é a rocha? Cristo. A nossa casa foi edificada em Cristo. A nossa vida espiritual foi edificada em Cristo, que é a rocha, através da obediência da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí ele vai falar do segundo alicerce, segundo fundamento, 26 e 27. Aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, não obedecem, não vivem, será comparado ao homem insensato, louco, sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Aleluia. Aleluia. Aí ele vai fazer a mesma comparação. Veio a chuva, transbordaram o rio, assopraram o vento, combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos comer mais Bíblia, irmão. Vamos se alicerçar mais na palavra dos irmãos. Aleluia, Deus. Eu tenho 26 anos, vou fazer 27 anos servindo ao Senhor. Irmão, nunca abri mão da palavra por nada nesse mundo. Aleluia. Aleluia, Deus. E Deus tem me mantido em pé. Deus tem feito eu confiar nele através do poder da palavra. Glória a Deus. Ali eu apaguei. Mas quando eu meio ainda grog ainda, os irmãos estavam pedindo o SAMU, não era isso? Não foi não? Chamaram o SAMU, foi? Já estava vindo, né? Digo, não, pode deixar que eu vou embora para casa. Porque o crente não pode ser frouxo não, meu irmão. Pode ser até teimoso, mas frouxo não. Provérbio 24, 9, se te mostrarem frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte, as almas, e salva os que estão levados para a matança, as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for ver a história do apóstolo Paulo, foi cometido por uma enfermidade, sim ou não? Por Satanás, para ele não se exaltar. Lucas era todo o tempo com ele, curou ele? Não. Paulo orou por muita gente. Jesus ressuscitou, pessoas foram curadas. Paulo partiu para a glória, sem ser curado daquela enfermidade. Partiu doente. Eliseu também. Não, estou trazendo de Novo Testamento para um exemplo para nós, né? Um exemplo para nós.
Entendeu? Partiu doente, mas partiu glorificando o nome do Senhor. No final ele disse: combati o bom combate. Doente, acabei a carreira e guardei a pé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Começou bem, terminou melhor ainda. Começou com uma fé tremenda, terminou com uma fé inabalável. Glória a Deus. Por quê? Aonde foi que ele foi encontrar o rei? A solução na palavra. Glória a Deus. De sorte, Romanos 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra, irmão, ela fortalece a nossa fé. A palavra faz a nossa fé ficar inabalável diante de Deus, irmão. Glória a Deus. Não é qualquer coisinha não que o cara treme. Olha Pedro, Senhor vai me matar crucificado. Por quê? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde é isso? Ousadia na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Agora diz que os crentes que só vivem falando em língua, dizendo que está cheio do Espírito Santo. E falar em língua estranha, excessivamente, porque a Bíblia diz que tudo é com ordem e decência, não significa estar cheio do Espírito Santo. E quando é que eu estou cheio do Espírito Santo, pastor? Não é quando você só vive falando em língua estranha, é quando você controla a língua. Aleluia. Porque tem gente que fala em língua, diz que está cheio do Espírito Santo. Fala em língua na igreja. Aí quando sai da igreja, ele vai falar do pastor, fala dos irmãos, fala da mulher, fala do marido, fala do patrão, fala do prefeito, fala das autoridades. Que crente é esse, meu irmão? Cheio do Espírito. Que espírito é esse? Glória a Deus. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, não. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que controla a língua. Glória a Deus. Você pode até não ver ele falando em língua na igreja, mas você não vê também ele falando da vida dos outros. Você pode até não ver ele falando em língua dos púlpitos, mas você também não vê ele falando dos irmãos na casa dele. Você não vê ele chamando palavrão. Você não vê ele batendo na mulher. Porque Deus que é cheio do Espírito Santo para em língua, quando chega em casa, mete a sogra na mulher. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Provérbio 13:3. Quem guarda a sua boca, conserva a sua alma. Ou seja, quem guarda a sua língua, conserva a sua alma. Aleluia, Deus. Seja cheio do Espírito Santo, mas vigiando com a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Amém. Rapaz, já fui. Está 9 já está pronto o churrasco aí. Se não tiver, a gente arrocha mais aqui até. Glória a Deus. Mas que Deus em Cristo abençoe a cada um dos meus irmãos. Viu, meus irmãos? Tá? Jesus disse lá em Lucas 18:8: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Glória a Deus. Aleluia. Porque vai achar assim. Porque existe a fé natural, né? E a vida de todo ser humano. Mas ele está perguntando para a igreja. E para Jesus achar fé na minha e na tua vida, nós temos que estar alicerçados na sua palavra. Glória a Deus. É a palavra que vai fazer a nossa fé ficar inabalável, como disse o apóstolo Paulo. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Porque Paulo era obediente à palavra, praticante à palavra, bebia a palavra, pregava a palavra,
ensinava a palavra e não abria a mão da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus.